Olá para você que está me assistindo neste momento. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento que você assista a este vídeo. Queremos agradecer as pessoas que estão aderindo ao nosso canal do YouTube e continuamos a pedir que você se inscreva no nosso canal do YouTube, canal Rui Diamantino, que ao se inscrever você acione o sininho, clique em todas para receber as nossas notificações. E também que comente os nossos vídeos, que dê o seu like, o seu dislike, conforme sua visão, sua opinião, seu sentimento em relação ao que aqui comentamos. E também compartilhe o vídeo. Esta é uma forma de fazer o conteúdo deste canal chegar a mais pessoas, fazendo com que as esquerdas possam avançar nas redes sociais, porque a extrema-direita, a nazi-fascistada, domina amplamente, basicamente, todas as redes sociais que temos. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, enfim. Temos que fazer com que o pensamento de esquerda chegue até as pessoas para tentar fazer com que as pessoas pensem melhor sobre a realidade em que nós vivemos e não caírem no conto da realidade paralela que a nazi-fascistada e toda a sua visão de mundo distorcida e irreal fique predominando junto ao público. Já que não contamos com a mídia oficial, com a grande mídia, que sempre está a favor da Casa Grande, querendo fazer de nós os habitantes da senzala e sermos escravos do capital financeiro, das elites capitalistas financeiras, temos que lutar com as armas, indo para as redes sociais e fazendo avançar um pensamento sociocrítico e, principalmente, um pensamento que vise a população, a grande, esmagadora população brasileira, que é basicamente escravizada a este financiarismo que tomou conta do nosso país. Então, agradeço aos que estão se inscrevendo no canal, aos que estão me seguindo no Facebook, aos que estão me seguindo no Instagram, ao pessoal do TikTok 100%, estão aderindo, gostando das nossas ideias. Vocês que estão nessas redes, se inscrevam no nosso canal, embora eu publique em todas essas redes, e também do KUU, ou seja, K-O-O, o KUU, que também é uma rede bastante legal, que tem um belo grupo que discute questões brasileiras. Então, a todos vocês que estão nos seguindo, muito obrigado, e vamos ao assunto do dia, ou seja, a nossa rapidinha das notícias de hoje. Vamos lá. A notícia é essa. O Brasil diz que ofereceu 3 horários a Zelensky, que deixou a delegação esperando. O governo brasileiro defende que desencontro não atrapalha a proposta de Lula de mediar paz na guerra da Ucrânia. E vamos lá. Aqui está o que aconteceu, né, nos diversos horários que foram fornecidos pelo cerimonial brasileiro para que o Zelensky pudesse se encontrar com Lula. Então, primeiro, o cerimonial do presidente ucraniano pediu bilateral às 18 horas do dia 21. O pessoal de Lula concordou. Então, os ucranianos foram pedir um horário para as 17 horas, mudou o horário. Os brasileiros disseram que seria possível. Mais tarde, a equipe de Zelensky voltou a mandar a mensagem afirmando que só poderia às 15 horas. Lula já tinha bilaterais nesse horário com o pessoal da ONU, o presidente da ONU, Antônio Guterres, líderes de Vietnã e de Comores, além de uma delegação de empresários japoneses nesse horário. Mais uma vez, ajeitou a agenda e disse que poderia acolher o encontro. E os ucranianos disseram que tinham preocupações acerca da segurança de Zelensky. Prestem atenção. Depois, segundo as fontes brasileiras, eles simplesmente sumiram. Um ato de grosseria, não só de educação doméstica, mas também diplomática. Não avisaram que não iriam e deixaram o governo brasileiro à espera, com a bandeira da Ucrânia decorando a sala de reuniões do 22º andar do hotel Anacron Plaza, onde Lula realizou a maior parte de suas reuniões bilaterais. Então, vocês veem aqui onde Lula está sentado, olha, na reunião do G7, junto a Biden, o presidente americano, e junto ao primeiro-ministro do Canadá, Lula, portanto, numa posição de prestígio, porque tudo isso é simbólico, é semiótico, de prestígio na reunião do G7. Portanto, o Brasil, um player, um jogador da política internacional, da geopolítica. Claro que com o Lula, que está aí mostrando-se um estadista. Então, um comentário que uma certa rádio aí colocou, dizendo que Lula fez atrapalhadas, ficou meio atabalhoado, que agora estaria caminhando para adotar a posição mais correta com relação à guerra da Ucrânia e da Rússia. As pessoas perdem a memória das coisas e isso dificulta muitas vezes a formação da opinião do público, que tende a seguir naturalmente as ideias mais correntes e mais atuais. Mas vamos lembrar que a questão que Lula trouxe foi que ao dizer que tanto a Ucrânia como a Rússia eram responsáveis pela guerra, ele não estava dizendo necessariamente que a Rússia tinha o direito de invadir a Ucrânia, mas estava fazendo, se não uma afirmativa diplomaticamente correta, dentro da política global correta, mas avaliativamente sim é correta. Por quê? As pessoas esqueceram que o processo da guerra da Ucrânia começou quando antes a Ucrânia tinha uma posição neutra na política internacional na guerra entre a OTAN e a Rússia, e ao colocar este verdadeiro bozo da Ucrânia, sim, ele era um comediante, e foi eleito presidente da Ucrânia, porque ele fazia votação com os concorrentes à presidência, e foi candidato de última hora e ganhou, porque o povo gostava do bozo. É mais ou menos parecido com o bozo brasileiro, né? Um palhaço. E aí, o Zelensky foi eleito, e o Zelensky nada mais é do que um títere, ele é um polichinelo, ele é um Zé Mané, que está movimentado pelas cordas da OTAN, do Tratado do Atlântico Norte, e que tem, claro, por detrás, os americanos, os estadunidenses. A guerra
que se estabeleceu, portanto, foi quando Zelensky tirou a Ucrânia da posição neutral, quer dizer, de neutralidade na política internacional, e começou a acceder aos acenos da OTAN e dos Estados Unidos. E qual era o interesse disso aí? A Ucrânia é basicamente o último país não alinhado completamente com Moscou e faz fronteira direta com a Rússia. E o Putin disse, bem, fica difícil vocês quererem colocar armamentos da OTAN, dos Estados Unidos e da Europa na minha fronteira. Com uma questão de natureza sociopolítica, metade ou a maioria das pessoas que moram na Ucrânia, fronteira com a Rússia, são mais russos do que ucranianos. Inclusive, utilizam o russo. Não se sentem ucranianos. Então, devido a essa condição, a Rússia avançou sobre a Ucrânia para fazer com que a Ucrânia recuasse na aceitação do Tratado do Atlântico Norte dos Estados Unidos. Sendo que a Ucrânia não tem mar, portanto, não fazia o menor sentido de estar na OTAN, porque a OTAN era uma organização, ou é uma organização que defende os países que estão no Atlântico Norte, como a organização própria diz. Mas para avançar em direção à Rússia e poder ter poder armamentista apontando mísseis para Moscou, a OTAN começou a movimentar este Zelensky títere para poder adentrar-se ao território da Ucrânia e Putin resolveu dizer, bem, se vocês entrarem, eu posso atingir a França, eu posso atingir a Ucrânia, porque a Rússia tem os armamentos mais modernos e poderosos, mais do que os americanos e os chineses, hoje em dia. E aí se estabeleceu esse impasse de uma guerra que não para. De sorte que, numa apreciação mais ampla, sem olhar para os aspectos da política internacional e da diplomacia, Lula fez uma avaliação, digamos, correta. Repito, não estou aqui defendendo a invasão da Ucrânia pela Rússia, estou apenas dizendo que isso é um jogo político, de poder geopolítico, de preservação de fronteiras geopolíticas. É disso que se trata. E aí, o Zelensky está aí pedindo, solicitando a sua a ajuda para os países da Europa, dos Estados Unidos, para armá-lo. E, claro, abrir as suas fronteiras para a Rússia. E a ideia de Biden é poder realmente exercer poder sobre a Rússia, que é o maior país do mundo, riquíssimo, de uma diversidade impressionante de ecossistemas, de gás natural. A Rússia fornece gás e petróleo para a União Europeia. E quer a independência global, inclusive fazendo valer os valores de moedas, tirando o dólar do seu imperialismo mundial. É disso que se trata. A questão é essa. E o Zelensky aparece na reunião do G7 sem ser convidado. Ele apareceu como uma estrela. E é claro que tudo isso faz parte de um jogo, de uma jogatina, de uma cena. Não vamos pensar que Zelensky apareceu lá por nada. Tudo isso é uma cena preparada. E isto que ele fez com o Lula, dizendo, inclusive numa entrevista, que o Lula deveria estar muito triste e decepcionado porque ele não apareceu na reunião, como se ele fosse uma dama muito desejada, um homem muito desejado, uma pessoa muito desejada. Lula quer apenas ajudar a resolver o impasse de um país que está à beira da falência e da miséria, com 200 bilhões de dólares no seu cash, no seu montante, né, nas suas reservas como país. Então, o Zelensky posa de estrela numa festa para a qual ele não foi convidado, mas que foi convidado por outras vias. E as apreciações que a gente ouve da mídia, dos comentaristas, são muito ingênuas, querendo dizer que houve um mal-estar, que ele apareceu. Claro que ele foi convidado pelos Estados Unidos, com a cedência do Japão, que é o patrocinador do encontro, e de outros que ali estavam, que fazem parte desse grupo G7. Foi uma cena preparada para causar impacto, empurrar a Rússia para uma posição de impasse internacional. E Lula e a China, que fazem parte do BRICS, ao qual se adiciona a Índia e a África do Sul, naturalmente que estão tentando fazer na política internacional aproximações possíveis, negociações possíveis, para que haja a paz dentro da Ucrânia. Mas parece que o Zelensky não quer isto. Não é que ele não queira. São os americanos, são os Estados Unidos. É a OTAN, é a Europa, que deseja realmente atuar a Rússia e fazer com que ela desista de ser uma potência mundial. Bom, pelo seu lado ocidental, a Rússia está protegida pela China, está protegida pela Índia e está também cercada por países de menor monta, que não significam ameaça para as suas fronteiras. O grande problema da Rússia é a parte oriental, onde ele faz fronteira com países da Europa, ou proximidades com países da Europa, e cujo último país que não adere à proteção das fronteiras russas pelo lado oriental é justamente a Ucrânia. A questão é essa, né? O Zelensky foi para tentar acuar a Rússia, tentar mobilizar o G7, que é o grupo dos principais países e mais poderosos países economicamente do mundo, para tentar angariar votos e simpatias a seu favor. Lula e o Brasil fizeram e fazem muito bem, assim como a China, assim como a Índia. Querem a paz, mas sem tomar partido. Então, no plano internacional, o Brasil tem uma excelente diplomacia e tem uma excelente visão de mundo, criando um bloco independente, como o BRICS, que quer a ausência do dólar como moeda mundial, e que os países criem outras formas de negociação que não seja a valorização da moeda, porque o dólar valorizado no mundo significa que os Estados Unidos podem gastar à vontade, emitir mais moeda sem lastro, e o mundo que trabalhe para ele. De certa forma, globalmente, os Estados Unidos e o G7 formam o que aqui no Brasil a gente chama de a elite da Casa Grande. E o resto do mundo, que não esse G7, que sejam os escravos que habitam a senzala. Você veja que o macro do mundo repete, ou melhor, determina, quem sabe, o micro mundo brasileiro. Até mais, uma outra oportunidade.